Então ele começa a pensar, nos seus 12 anos, que tinha dois tipos de presos. Os filhos do professor Livro, que não se arrependiam do que tinham feito, e os presos. Ele termina um artigo, que é um artigo belíssimo, em grande homenagem a meu pai, a nossa família, dizendo que nós éramos pessoas de caráter, que não nos arrependíamos porque éramos movidos pelos ideais de uma juventude que aqui em São Joaquim, tal João Nicolau, muitas das famílias foram diretamente atingidas. E esse tema é o tema de uma história do nosso país que precisa ser conhecido e preservado, porque dizia Dom Paulo Evaristo Arnes, os povos que se recusam a aprender com a própria experiência, eles estão condenados a repetir os seus erros. A Alemanha é a grande Alemanha de hoje, porque ela não tem nenhum temor de ensinar nos bancos escolares da Alemanha o nazismo, Auschwitz, os campos de concentração, 6 milhões de judeus exterminados por serem judeus, independente de qualquer resistência. E a Alemanha ensina, e a Alemanha recentemente teve esse líder que promoveu uma guerra mundial que gerou entre 25 milhões e 50 milhões de mortos. E a história da memória da verdade começa com a história deste 9 de julho. O que é o 9 de julho? É a lembrança de 1932. A voluntária geral de qual? Estamos na rua, voluntário geral. E quem é o voluntário geral? São Joaquim não pode passar a vida andando pela rua voluntário geral e não parar para lembrar que o voluntário geral foi um joaquinense que no momento em que se pedia voluntários para ir lutar. Um levante que até hoje é muito controverso, as análises de se São Paulo estava ou não com a posição correta, são dessas posições que a história nunca vai unificar, como não vai unificar nunca a visão sobre se o regime de 64, essa ditadura que nos prendeu, torturou, matou, desapareceu, não se deve unificar a visão a favor e contra. Muita gente foi a favor, continua a favor e tem direito de ser a favor. Mas o que não se pode é recusar a conhecer a história. No caso de 32, que o levante paulista se deu porque havia um regime sem Constituição. E regime sem Constituição é um regime ditatorial. Então, nesse sentido, a Revolução de 32. E nosso pai declamava os poemas de Guilherme de Almeida, bandeira da minha terra, bandeira das 13 listas, são 13 lanças de guerra cercando o chão dos paulistas, e nos fazia decorar os poemas. Então, agora há pouco, quando o Zé Gregório, ministro dos Direitos da Justiça, secretário de Direitos Humanos, ministro da Justiça de Fernando Henrique Cardoso, pessoa de quem eu poderia ser simplesmente um adversário político se nos guiássemos apenas por essas questões do conflito imediato que temos em partidos diferentes. Mas na vida das nações, os momentos eleitorais são momentos de demarcação, de disputa de posições, e aqui nós estamos disputando com muita segurança do nosso legado. E quero terminar falando do Brasil daqui a pouco, para dizer o futuro que se abre para o nosso país. Eu digo que pela primeira vez na minha geração, os interesses da nação, os interesses dos direitos humanos, que é a luta por um mundo de não violência, um mundo de paz, um mundo de respeito ao outro, um mundo de solidariedade. E só pode haver paz e não violência se houver justiça, se as desigualdades forem enfrentadas, forem combatidas com democracia, com liberdade. E com Zé Gregório criamos uma excelente relação de cooperação por cima das divergências, de que ele é uma figura que coordena as finanças da campanha Serra nesse momento. E quando nós conversamos sobre 32,
Ele fala isso, ele fala: Paulo, quando eu comecei a namorar a Maria Helena, que era esposa dele, a senhora também dos direitos humanos, no momento de crise do governo Luiz Erundina, na capital paulista, do PT, Maria Helena Gregório foi uma das pessoas que veio integrar o secretariado dela de fora do PT para fazer uma demonstração de solidariedade. Ele falou: quando eu conheci Maria Helena, ela era uma militante da memória de 32. Só que isso era 1950. Então eles estavam há 18 anos, que para nós aqui, com esse brilho das nossas carecas, viu? Você que falou, na hora que eu disse aqui que ele é mais velho, muito mais velho, você mostrou minha careca, eu quero responder, e aqui muitos sabem disso, que se cabelo fosse coisa importante, nascia para dentro da cabeça, entendeu? E não para fora, né? Então aqui eu certamente tenho alguns apoiadores que eu aprendi com o meu amigo jornalista Ricardo Porto também, um careca ilustre. Bom, eu quero dizer que estar em São Joaquim é estar lembrando de meu pai entusiasmado com 32. É estar lembrando de cada uma dessas pessoas, os momentos da infância, a nossa rua, né? O Dudu Fortes, Dudu, momento que a mãe estava muito cansada, com os filhos, então nós passamos um tempão almoçando e jantando, todos os dias no Hotel São Jorge, do Anibopó. Então todos os dias, para mulher que é ruim isso, tem que tomar banho, pôr uma roupa direita, ir 200 metros até o hotel, depois voltar, mas era o nosso ritual. E a gente passava para sua casa, quantas vezes te via ali pequenininho. Como é que chamava aquela cachorra que tinha? Catuxa. Nossa, Catuxa. Quando eu te perguntei, veio a palavra Catuxa, mas aí eu lembrei de uma amiguinha minha que chama Catiuxa. Catuxa, exatamente a Catuxa. Dr. Forte, seu pai, né? Para quem não lembra, né? Estou vendo aqui Humberto, né? Marrolim certamente lembra, mas eu lembro das eleições antes da televisão. E na eleição era botar a pessoa aqui em cima do ombro e sair, né? E um slogan de comemoração que era: churrasco e sabão perdeu a eleição, Fortes e Ferreiro ganharam sem dinheiro. Não é isso? Churrasco e sabão era o Mataraia, candidato, tinha feito um churrasco e tinha trazido um sabonetinho de Poços de Caldas, que era uma maravilha, era uma caixinha que todo mundo ganhava aquilo. Primeiros brindes de campanha, né? Churrasco e sabão perdeu as eleições. Fortes e Ferreiro, né? Adolfo Ferreiro que era vice, né? Fortes e Ferreiro ganharam sem dinheiro. Bom, eu quero pular dessa São Joaquim, que passou por esse período, e eu tive professores que também são os responsáveis pelas primeiras sementes da consciência política que moveu nossa vida, daquela resistência à ditadura ao Brasil de Lula, e com esse crivo de Eugênio Gucci, de que os filhos do professor Ivo, eles são por causa do professor, que aqui muitos conheceram, foram amigos, muitos foram alunos, ou são filhos de alunos, sabem quem foi. Então, evidentemente, o meu pai não era uma pessoa de esquerda. No início dos anos 60, sofreu muito com a nossa prisão. Nós temos consciência de que a sua morte, absurdamente jovem, de 62 anos, é resultado das dores que a nossa militância política causaram. Não é fácil viver isso, não foi fácil viver. E isso nos obriga a ter uma vida voltada para a questão de insistir na justiça, no bem. Foram os grandes ensinamentos que ele nos ensinou com profunda fundamentação cristã. Mas o meu pai, ao mesmo tempo,